Você aí conhece o apriorismo? Ele é uma das mais complicadas, mas também influentes concepções de epistemologia, de teoria do conhecimento da história da filosofia. O conceito do a priori é um desses conceitos que a maioria das pessoas não faz ideia do que significa e quando usa, usa de maneira equivocada, Então, se você quer constranger uma pessoa que está usando esse conceito, você pode simplesmente chegar para ela e fazer a seguinte pergunta: mas o que significa a priori? Você vai ver que, assim como Sócrates, criou muitos inimigos fazendo perguntas simples como essa, você vai se tornar o inimigo mortal dessa pessoa. E isso acontece porque o conceito é bem esquisito, é bem diferente, é bem difícil de você explicar. E esse vídeo, então, foi pensado para este caso, para tentar, de alguma maneira, explicar esse conceito difícil da história da filosofia. Então, se você quer conferir o que significa o apriorismo, ou o conceito do a priori, quais as premissas e como que elas são usadas, então clica aí no seguir, porque eu já vi aí que você esqueceu de seguir a gente, e bora pro vídeo. Eu sou o Rodrigo R. de Carvalho, professor do ensino médio de Minas Gerais, e vai começar mais um Não Precisa Copiar. Para começo de conversa, existem algumas definições do conceito de a priori, do termo a priori. Então, a primeira concepção vai ser aquela que surge como um conhecimento que advém da demonstração de uma relação entre causa e efeito. Essa é a primeira definição do conceito de a priori, que vai vir ali do Aristóteles e que vai perpassar toda a Idade Média com a escolástica. A segunda definição é aquela que se refere a um tipo de conhecimento que pode ser adquirido através da razão pura. Então, através de uma razão que não consultou a experiência, não consultou os 5 sentidos. Esse conceito vai começar ali no Locke, na briga entre racionalismo e empirismo, e toda a epistemologia moderna vai discutir segundo esse sentido. E a terceira forma de definir o termo a priori vai aparecer na lógica. No decorrer de toda a história da lógica, você vai ter essa concepção de um tipo de conhecimento que independe da experiência também, que é um conhecimento através de tautologias. Então, essas são as 3 formas que se definiu o conceito de a priori, e nós vamos agora olhar com mais calma, com mais tranquilidade, e colocar em alguns exemplos para vocês compreenderem o que essas 3 definições têm a dizer. Então, nessa primeira definição de a priori, essa que eu chamei a atenção, que veio de Aristóteles e passou pela escolástica, que é simplesmente um tipo de conhecimento que é a demonstração da relação entre causa e efeito, ele ficou muito conhecido como um tipo de demonstração perfeita, por conseguir esclarecer justamente as razões, os motivos do porquê aquele efeito veio a ocorrer. Se vocês pararem para pensar, isso é um tipo de conhecimento causal que justamente você vai fazer uma afirmação sobre uma coisa que é a causa, que está distante das suas sensações imediatas. Então essa é uma primeira demonstração de separação entre o conceito de a priori e o conceito de experiência ou de sensações. No segundo caso, aquele que fala que o a priori é um conhecimento adquirido pela razão pura, sem o uso ou a influência dos sentidos, e por isso um conhecimento construído independente da experiência, essa palavra vai aparecer muitas vezes. Então, fixe nela. A priori é independente da experiência. E como eu disse, essa concepção surge ali no século XVII com o Locke e vai ser debatida durante toda a modernidade. Inclusive nessa homérica guerra que aconteceu na epistemologia entre o racionalismo e o empirismo. Então, que foram as 2 mais expressivas correntes epistemológicas da modernidade. Para quem não se lembra a origem desse problema, a origem desse debate, dessa discussão, nunca viu sobre isso, o debate principal era sobre qual é a fonte, a gênese, onde se origina o conhecimento humano. Ele vem da razão ou ele vem dos sentidos? Cuidado, a gente não está dizendo aqui que é um ou outro. Quer dizer, a gente produz conhecimento só com a razão ou a gente produz conhecimento só com os sentidos. A questão é, onde é o ponto de partida do conhecimento? É a razão ou são os sentidos? Os 2 vão contribuir, isso é óbvio. A questão é a fonte, a origem, o gênese. Vocês devem saber que os racionalistas defendem a tese que a gênese, a fonte, é a razão, por isso o nome racionalista. E segundo os autores que são filiados a essa corrente filosófica, a razão ela já tem em si mesma ideias, várias ideias. E essas ideias elas são inatas. Então, antes do nascimento, elas já estão lá. Então, elas são absolutamente independentes da experiência. Os empiristas, por sua vez, defendem o contrário, que toda e qualquer ideia nada mais é do que um processo mental de abstração a partir da experiência. Então, a experiência com o mundo, os sentidos, eles são a fonte do conhecimento e a partir daí nós construímos nossas
ideias. Então a ideia é um subproduto. Essa briga vai se delongar por centenas de anos, até que vai chegar um cara, Immanuel Kant, e vai bater na mesa e falar: ó, vamos organizar isso aqui, que essa confusão tem que acabar. De alguma maneira a gente tem que achar um ponto aí de consenso sobre o conhecimento, sobre a fonte do conhecimento. E aí, com isso, ele vai tentar pegar tudo de bom do racionalismo, tudo de bom do empirismo e tirar tudo de ruim que os dois têm, formando aí uma nova tradição epistemológica chamada de criticismo. E aí, no criticismo, se o termo a priori ainda não era um termo central, assim, dos mais importantes, no criticismo se torna um termo fundamental. E aí, nessa nova corrente, né, no criticismo, o termo a priori ele vai significar também uma coisa independente da experiência. Mas cuidado, não cronologicamente anterior à experiência. Na verdade, o Kant vai discutir o termo a priori em dois níveis diferentes. Um para juízos sobre o mundo e o outro para estruturas da mente ou da razão humana. Então, aquilo que é condição de possibilidade da experiência, aquilo sem o qual a experiência não acontece. Eu sei, complicou, ficou estranho, mas calma. Tudo vai ficar explicado bonitinho e você vai ver que você vai entender isso. Quando a gente estuda, por exemplo, os princípios da matemática pura, da física pura, ou até mesmo da lógica, ali nós temos conhecimento do tipo a priori, porque eles não precisam da experiência com o mundo. Então, por exemplo, 2 mais 2 são igual a 4. Um princípio aí da matemática pura. Você não precisa ter uma experiência de nada para entender, compreender e absorver esse tipo de conhecimento. Você pode aplicar esse conhecimento a objetos do mundo? 2 maçãs mais 2 maçãs igual a 4 maçãs? Pode. Mas o conhecimento mesmo, ele é puro, ele é abstrato. Ele é independente da experiência. E lembra que eu falei que ele não é cronologicamente anterior, apesar de ser independente da experiência? Então você, por exemplo, pode ter aprendido que 2 mais 2 são igual a 4 através de uma experiência dos sentidos. A sua professora pegou objetos e através dos objetos ela fez você entender a operação matemática. Mas uma vez que você compreende a operação matemática, você percebe que a experiência dos sentidos que te proporcionou aquela compreensão, ela não é fundante da matemática. Ela foi só um exemplo para pedagogicamente você compreender. Mas o 2 mais 2 é igual a 4, ele é anterior a qualquer experiência com o mundo sensível. E que, independente de quantas vezes, de como você fazer, de onde você fazer, as operações matemáticas aplicadas a objetos do mundo sensível, sempre vai ser a mesma coisa. Porque esse é um conhecimento puro, necessário e independente da experiência. Então vamos radicalizar, mesmo que o universo exploda e acabe, 2 mais 2 ainda vão ser igual a 4. Achou esse exemplo meio difícil, porque falei de matemática, então dá uma complicada. Então vamos tentar um exemplo da lógica agora. Se eu digo que A é maior que B e B é maior que C, eu tenho que concluir que A é maior que C. Vocês percebem que eu não usei nenhum objeto do mundo para esse conhecimento? Então, o conhecimento aqui também ele não é relacionado com a experiência dos sentidos. Eu posso aplicar isso a objetos dos sentidos? Posso. Eu posso falar que João é maior que José e José é maior que Pedro, e que com isso eu tenho que concluir que João é maior que Pedro. O mesmo raciocínio aplicado a objetos da experiência, mas a verdade deste conhecimento não está na aplicação com a experiência. E com isso a gente percebe que neste exemplo da lógica, esse conhecimento é um conhecimento também formal e por isso a priori. Ainda não entenderam? Então vou dar um exemplo pior, hein? Um exemplo agora difícil, da geometria. Então, aquelas fórmulas que a gente tem que decorar, que eu já não lembro mais de nenhuma delas, porque eu não mexo com isso há muito tempo, fazer cálculos geométricos de formas geométricas, todos eles são independentes da experiência. Ah, professor, mas eu entendi a partir do momento que eu desenhei um triângulo e fiz o cálculo da base. Isso não importa, porque esse é um tipo de conhecimento que lida com conceitos. Então, esses conceitos eles não são dependentes da experiência. Vai ficar mais claro quando eu apresentar os exemplozinhos aqui. Mas antes de eu passar aos exemplos, eu vou falar do terceiro e último caso. Lembra lá que a gente comentou a definição do a priori como tautologias? Então, o que são esses conhecimentos tautológicos? São conhecimentos que são focados em ser explicativos dos conceitos. Explicativos dos conceitos. Percebe? A gente está falando só no reino de novo, puro e abstrato. Então, 3 frases tautológicas para vocês. Todo triângulo tem 3 lados. O careca não tem cabelo. E o casado não é solteiro. Percebam que esses conhecimentos eles são puros e formais. Eles não estão ainda aplicados a um objeto do mundo, do mundo dos sentidos, do mundo empírico. E por isso que são conhecimentos a priori. Kant, inclusive, vai ter uma separação entre os tipos de juízo que a gente pode falar sobre o mundo, e ele vai chamar esses tipos de juízos tautológicos
de juízos analíticos a priori. Olha a palavrinha aparecendo aí. Mas calma, não se desespera não. Vou explicar os três. No final desse exemplo, você vai sair assim, falando, meu Deus, eu entendi o que o Kant quis dizer. Juízo, vamos começar pelo primeiro conceito. Juízo é tranquilo, juízo é um julgamento que eu faço sobre alguma coisa. Então, quando eu crio uma frase sobre um objeto qualquer, isso é um juízo, é um julgamento. É como no direito, né, ajuizar. É você ir lá e colocar um argumento, defender um ponto de vista. O conceito analítico quer dizer o quê? Que uma explicação, uma descrição do conceito vai ser realizada. Então, tranquilo, suave. Ao meu conceito, vou falar sobre ele e vou descrevê-lo ou analisá-lo. E por último, o conceito de a priori, que é esse que a gente está trabalhando aqui, indica que esse tipo de conhecimento ele será independente da experiência. Então, agora vocês já entenderam o que significa o juízo analítico a priori. Então, quando eu falo todo triângulo tem três lados, esse é um julgamento, é um juízo sobre o triângulo, correto? Tranquilo, né? Quando a gente diz que ele tem três lados, a gente está fazendo uma descrição ou uma explicação do triângulo. E quando a gente percebe que esse conhecimento que a gente acabou de trazer, o triângulo tem três lados, ele não precisa de um triângulo de verdade. Eu não preciso ver um triângulo, eu não preciso desenhar um triângulo. Eu só preciso entender o conceito do triângulo, que eu já vou saber que essa descrição ela é tautológica, ela é automática. E ela é, por isso, um conhecimento a priori independente da experiência. Ah, professor, mas eu só descobri isso depois que eu vi um monte de triângulo desenhado na minha aula de matemática. Tudo bem, mas uma vez que você entendeu o conceito triângulo, você percebe que, independente de desenhar com triângulo, existir triângulo, se você pensasse no conceito só mentalmente, você saberia que triângulo quer dizer um objeto de três lados. Tá adorando o nosso vídeo, mas percebi aí que você não curtiu esse vídeo ainda, o que é um crime. E pior ainda, você nem segue a gente, já é o terceiro, quarto, quinto vídeo nosso que você assiste, sem dar essa força e ajudar a gente, seguindo a gente, mostrando para o YouTube que esse conteúdo é interessante. Mas não se preocupe, você pode fazer isso agora e praticar o apoio socrático kantiano, que é o apoio pelo dever moral, fazer o certo porque é certo. E simplesmente você pode fazer sem gastar um centavo, que é curtindo, compartilhando e comentando os nossos episódios. Se você tem medo da gente desistir do Não Precisa Copiar e pegar mais aulas para dar, porque isso aqui não está dando dinheiro nenhum, está difícil a coisa, está feia a coisa, se você quiser dar uma contribuída tranquila, pragmática, uma contribuída sofista, né, que entende que o conhecimento às vezes precisa de uma base material para continuar, você tem duas formas de fazê-lo. Você pode apoiar a gente no Catarse com 5 ou apoiar a gente com um valor muito parecido aí no YouTube, virar membro e poder ver todos os vídeos loucos e insanos que Pedro Cortá está fazendo para vocês só de conteúdo de membro. Agora, se você tá com a burra cheia, tá com dinheiro, né, é um proletariado de nível superior ou um pseudo-burguês, você pode também fazer um apoio de vintão, tanto no Catarse quanto no YouTube. Agora, se você é uma pessoa mais desorganizada, é uma pessoa mais livre, é uma pessoa mais anárquica, apesar de eu não poder usar esse termo aí, porque nossos seguidores anarquistas estão indignados de eu usar esse termo nesse sentido, você pode simplesmente fazer um Pix pro Não Precisa Copiar, nprecisacopiar@gmail.com e de o valor que você quiser. Você é totalmente livre para doar 2 centavos e mandar uma mensagem desaforada, se você quiser. Eu não sei vocês, mas eu sempre gosto de aprender as coisas tentando trazer o seu arquirrival, o seu inimigo, o seu oposto, né? Então aqui não vai ser diferente. Eu vou tentar explicar para vocês de novo o conceito de a priori, mas agora mostrando o seu opositor, o conceito de a posteriori. Então, a priori, independente da experiência, a posteriori, dependente da experiência. Então, se a gente cria o seguinte juízo: Pedro está careca. Tem jeito da gente analisar esse juízo sem ter uma experiência sensível, né? Sem ver o Pedro cortar? Tem como isso? A resposta eu acho que vocês vão dizer: não. Para eu saber se ele está ou não está careca, para eu fazer o juízo que ele está careca, eu preciso ter visto o Pedro cortar. Então tá aqui o bizu para vocês. O bizu é: se o conhecimento depende de eu ter uma experiência, de eu ver, de eu ouvir, de eu escutar, de eu usar os meus 5 sentidos para saber aquela coisa, para poder julgar aquela coisa, isso é um conhecimento a posteriori.
Então não é a priori. Lembre-se disso que você nunca vai errar. Se ao contrário, eu não preciso dela, não preciso da experiência, é um conhecimento a priori. Eu pergunto então a vocês o seguinte: eu preciso ver um triângulo para saber que ele tem 3 lados? Ou eu posso concluir isso apenas analisando, o conceito de triângulo? Eu preciso conhecer um casado para saber que ele não é solteiro? Ou eu posso concluir isso sem nenhuma experiência com pessoas casadas, só a partir do conceito? E eu preciso conhecer um careca para saber que ele não usa shampoo? Ou eu posso concluir isso de maneira a priori? Se vocês entenderam isso, o pior passou. Mentira, o pior vem ainda aí. Que é a gente passar a dimensão mais abstrata do termo a priori. Lembra que eu falei que ele aplica a juízos do mundo e também aplica a estruturas da mente humana, condições de possibilidade do conhecimento? Então, vai vir isso aqui agora, mas fiquem tranquilos, coloquei num exemplo que vocês vão achar magnífico e vão entender perfeitamente. O Kant ele também aplica o termo a priori para tudo que é condição de possibilidade da experiência e do conhecimento humano. E dizer que algo é condição de possibilidade é a mesma coisa que você dizer que para ter X eu preciso ter antes Y. Ou, de alguma maneira, X está contido ali dentro das estruturas do Y. O Y é a condição de possibilidade do X. O Kant defende, então, que a subjetividade humana, a mente humana, a razão humana, ela possui certas estruturas que são anteriores à experiência, que são a priori. Essas estruturas formais, elas organizam a forma como a gente lida com o mundo, que a gente tem experiências do mundo, que a gente tem memórias com o mundo. Então, sendo assim, todo o nosso conhecimento, ele está de alguma maneira formatado segundo essas estruturas formais a priori. E aí ele vai dizer o seguinte, que a nossa sensibilidade, então a sensibilidade humana, por exemplo, ela tem 2 estruturas formais a priori. Quais são essas estruturas? O tempo e o espaço. Tempo e espaço, então, eles são a forma pela qual a mente humana organiza as experiências com o mundo. Então façam um exercício mental junto comigo aqui agora. Busca na sua mente uma memória legal, uma memória positiva. Então, estão pensando nessa memória aí? Vocês vão perceber que essa memória ela tem 2 marcadores muito claros: tempo e espaço. Vou aplicar a uma memória minha e vocês vão ver e vocês podem aplicar a memória de vocês. E percebam justamente os 2 marcadores: quando e onde. Tempo e espaço. Então, por exemplo, em 27 de abril de 2016 foi quando eu fui flechado pelo Cupido ao conhecer minha bela esposa Pamela. Percebam aí que esse é o tempo, o quando. Quando foi? Dia 27 de abril de 2016. No entanto, tem um outro marcador, lembra lá? Não é só tempo, é também espaço. Isso aconteceu onde? Onde isso aconteceu? Isso aconteceu no 3º andar, bloco C, sala 4, do Instituto de Ciências Humanas da UFJF. Esse é o espaço, é o onde. Então agora façam isso com a sua memória. Vocês vão ver que vai ter esses 2 marcadores muito claros. E percebam que todas as suas experiências, todas as suas memórias estão formatadas segundo essas 2 estruturas a priori da sensibilidade: tempo e espaço. E aqui tem um momento que a sua mente explode, Tempo e espaço, então, por Kant, eles não são objetos do mundo empírico, do mundo concreto, mas estruturas a priori da nossa sensibilidade. E que, por isso, são condições de possibilidade de qualquer experiência. Não existe experiência fora dessa estrutura da priori da sensibilidade, tempo e espaço. Agora vocês devem estar aí arrancando os cabelos, com exceção do Pedro Cortá, que não tem cabelo para arrancar, mas não se desesperem ainda. Vou colocar tudo sintético para vocês lembrarem, não vai ter mais problema nenhum, você vai matar a pau isso daqui. O que você precisa lembrar na hora que aparecer qualquer coisa sobre apriorismo ou a priori? Primeira coisa que você vai identificar rapidamente. Apareceu o termo a priori, significa que é uma discussão sobre epistemologia, sobre os paradigmas do conhecimento, sobre os limites, as condições de possibilidade do conhecimento humano. Lembra disso, que já ajuda bastante. Então, que um problema que está aqui é um problema de ordem de conhecimento. Segunda coisa, a priori é aquilo que é independente da experiência. Seja um conhecimento formal, da matemática pura, da física pura, da lógica pura, ou uma estrutura da mente humana que organiza a nossa experiência. E 3, você precisa saber diferenciar um julgamento, um juízo a priori, de um juízo a posteriori.
Então, se eu afirmo para vocês que essa camisa aqui é vermelha, sua mente deve automaticamente verificar o seguinte: peraí, para saber isso eu preciso ver a camisa. Então eu preciso da experiência. Logo, esse é um conhecimento a posteriori, dependente da experiência, e não a priori. Se você fizer isso, você mata a pau e vai saber que aquele não é um juízo a priori. Por outro lado, se eu digo que a menor distância entre dois pontos é uma reta, eu tenho que pensar, peraí, eu preciso de uma experiência para entender esse conceito ou para chegar a esse resultado? Ou esse conhecimento é um conhecimento puramente conceitual e formal? E por isso é um conhecimento a priori. Conseguindo operar essa distinção entre a posteriori e a priori, você pode ficar suave e tranquilo que você entendeu tranquilamente isso daqui. Se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de curtir o vídeo. Ficou com dúvida? Manda aí um comentário pra gente e compartilha sem moderação e sem medo o nosso conteúdo para quem você achar que vai se interessar. Esse daqui foi mais um episódio do Dicionário de Filosofia do Não Precisa Copiar e ainda tem uma serventia dupla, porque cai também no PISM, então serve aí para o pessoal que está fazendo o vestibular da UFJF. Um abraço e até o próximo vídeo.